Arturo Vidal, ou King Arturo, como é conhecido por muitos, não faz mais parte do quadro de atletas do Flamengo. Exatamente isso aí. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu vim chegando nessa noite de segunda-feira, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meu querido, minha querida, começou a assistir esse vídeo? Já deixa o seu like. Seu like é importantíssimo para o desenvolvimento e o crescimento do nosso canal. E é muito gratificante para o nosso trabalho. E você que não é inscrito, se inscreva no botãozinho preto aqui embaixo escrito inscreva-se. É isso aí, acione o sino da notificação e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é inteiramente de graça. Você ajuda no crescimento do nosso canal e a gente continua mantendo vocês informados sobre tudo o que acontece nos bastidores do Mengão. Então vamos começar aqui com as notícias. A notícia aí não muito boa. Infelizmente a torcedora palmeirense veio a óbito hoje, segunda-feira. Ela que foi atingida por uma garrafa no jogo entre Flamengo e Palmeiras no sábado, né? E eu quero expressar meu sincero pesar a todos os familiares, amigos e a todos aí torcedores do Palmeiras. É um fato lamentável. O esporte não é isso. Torcer não é isso. Essa brutalidade. Os torcedores do Flamengo foram recebidos lá na área dos visitantes com fogos, com rojões, agressões físicas e não justifica. O torcedor rubro-negro aí revidou, né? Toda ação tem uma reação e ele aí vai pagar pelo que cometeu, né? A matéria diz o seguinte aqui: torcedor do Flamengo preso por morte de palmeirense, diz a polícia que jogou pedra de gelo, não garrafa, durante a confusão. Leonardo Felipe Xavier Santiago, de 26 anos, está preso preventivamente por homicídio doloso consumado de Gabriela Aniele, morta nesta segunda-feira, dia 10. Em depoimento, disse que a torcida visitante foi recebida com rojões e que estava no lugar errado, na hora errada. Isso aí foi o que ele disse em depoimento, mas depois ele foi e confirmou no depoimento que ele havia realmente arremessado uma garrafa. Ele tem que ser punido ao rigor da lei. Não quero aqui justificar a bestialidade de que foi cometida aí com os torcedores do Flamengo pela torcida do Palmeiras, que foi recebida aí de maneira muito agressiva. Parecia um campo de guerra. Eu vi as imagens, muitos fogos, muita correria. Infelizmente, a menina foi acometida aí e veio a óbito. Eu espero que a justiça tenha leis mais rigorosas contra esses torcedores. Pode ser do Flamengo, do Palmeiras, do Vasco, qual for, que inflige a lei, que eles sejam punidos e punidos de maneira severa. Agora os familiares choram a perda de um ente. Então, vamos trocar aqui de assunto. Bom, então vamos falar aqui um pouquinho sobre King Arturo ou Arturo Vidal. Arturo Vidal, né, que flertou com o Flamengo aí durante muito tempo, colocou a camisa do Flamengo, colocava a camisa do Flamengo na sua esposa, tentando cavar sua vinda para o Flamengo, e ele conseguiu o que ele tanto almejava, vir jogar no Flamengo. Só que, infelizmente, Arturo Vidal deve ter feito umas 2 ou 3 partidas de excelência no Flamengo. Depois disso, ele caiu aí no ostracismo, né? Ele não conseguiu mostrar dentro de campo aquilo que nós, torcedores, tanto esperávamos dele. Então, com a chegada aí de Jorge Sampaoli, ele teve até algumas oportunidades, né, com o técnico argentino. Até nós, torcedores, eu fui um, reclamei muito pela insistência de Sampaoli com a escalação de Arturo Vidal, até mesmo como titular em algumas partidas, né? Mas de um tempo para cá, o atleta não tem tido mais espaço. E aí um torcedor do Flamengo veio nas redes sociais aí e perguntou por que Vidal não estava jogando. E a esposa de Vidal detonou aí o técnico Jorge Sampaoli e disse o seguinte, né? Abre aspas, ela respondeu ao torcedor do Flamengo: treinador muito ruim. Sônia Isaza, né, criticou Jorge Sampaoli por não utilizar o atleta com frequência. Em publicações aí nas redes sociais,
como eu falei, o torcedor rubro-negro perguntou por que o Vidal não jogava e ela mandou essa resposta aí, disse que o técnico é muito ruim. Então, importante frisar, né, que o volante chileno jogou apenas 8 minutos nas últimas 9 partidas em que esteve à disposição de Sampaoli. Vidal desfalcou aí o Flamengo em 3 embates, né, recentes. Foram eles aí diante do Alcas, no Equador, do Fortaleza e do Palmeiras. Nas 2 primeiras ocasiões, o jogador ficou de fora devido a uma entorse no tornozelo direito. Já contra o time paulista, o atleta não viajou juntamente com a comissão do Flamengo por conta de uma virose, né? Mas eu ouvi aí um relato do Gabriel Reis, paparazzo rubro-negro, que ele não foi por escolha do treinador, né? Então o Vidal aí, ele enxerga que precisa respirar novos ares. Então ele se reuniu com seu staff e a diretoria do Flamengo e rescindiu o seu contrato nesta segunda-feira com o Flamengo. O empresário dele, Fernando Felicevich, e sentar e assinar a rescisão de contrato antecipada. Importante frisar aí que o vínculo de Arturo Vidal com o Flamengo era válido até o final deste ano. As informações foram divulgadas aí pela jornalista Nádia Mauad, né? Assinando aí o término de vínculo com o Flamengo, o Atlético Paranaense rapidamente se movimentou em busca da contratação de Vidal na tarde dessa segunda-feira. Ou seja, o Vidal vai ter seu vínculo com o Atlético Paranaense até o final dessa temporada, ou seja, até o final de 2023. Vidal, vai com Deus, boa sorte para você, que você seja muito feliz no Atlético Paranaense, que você encontre o seu futebol, mas aqui no Flamengo, infelizmente, não tinha como você permanecer, você não estava rendendo, e fora as polêmicas a qual você se envolveu, né? Você se oferecendo aí para o Colo-Colo, nas redes sociais, né? Se eles quisessem ganhar aí a Libertadores da América, que era só te contratar. Aí depois teve aquele episódio que você não entrou em campo, jogou a chuteira no banco de reservas lá. Aí teve outros problemas envolvendo você, mas dessa vez agora vai com Deus e seja muito feliz. Então vamos trocar aqui de assunto. Chega de Arturo Vidal. O assunto agora é Bruno Henrique. Bruno Henrique, que ficou fora dos gramados aí durante 10 meses, teve uma lesão gravíssima no joelho, rompimento multiligamentar, né? Ele que aí se dedicou bastante nos treinos, no tratamento, na fisioterapia, para poder voltar aos gramados. Voltou em alto estilo, conseguindo ajudar bastante aí o Flamengo em resultados positivos. Mas infelizmente ele sofreu mais uma lesão no sábado contra o Palmeiras, né? E graças a Deus não houve fratura e nem rompimentos de ligamento. Mas ele deve ficar fora aí pelo menos uns 10 a 15 dias. Eu vou trazer aqui a matéria para vocês, né? O atleta Bruno Henrique realizou exames que diagnosticaram estiramento ligamentar após entorse no joelho e tornozelo esquerdo. O tratamento é com fisioterapia, comunicou aí o departamento médico do Flamengo. Já o retorno não foi revelado, né? O departamento médico do Flamengo tem por hábito não dar previsão de retorno do atleta aos gramados, né? Eles vão fazendo o trabalho dele gradual, né? E assim que o atleta vai melhorando, ele faz aquele trabalho de transição, mas eles nunca dão assim uma previsão. Então, Atlético Paranaense na quarta-feira, né, jogo da volta das quartas de finais, o atleta aí estará de fora. E outros jogos também que eu vou trazer para vocês aqui, que o Bruno Henrique deve desfalcar o Flamengo, né? Contra o Fluminense também na 15ª rodada, contra o Atlético Mineiro na 16ª rodada do Brasileirão, né? Pelo Olímpia, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, que é no dia 2, da Conmebol Libertadores, no dia 2 de agosto, e Cuiabá e Flamengo pela 17ª rodada do Brasileirão. Em tese, o retorno de Bruno Henrique aí seria no dia 10 de agosto,
A partida é válida pelo jogo de volta das quartas de finais da Libertadores contra o Olímpia no Paraguai. Então, o Bruno Henrique aí vai ficar bastante tempo fora, ou seja, hoje é o que? Dia 10 de julho, ele só deve voltar a campo dia 10 de agosto, ou seja, daqui a um mês, né? A previsão que não o departamento médico do Flamengo que passou esse período, né? Mas a minha namorada é fisioterapeuta e conversando com ela disse que para esse tipo de lesão aí, o período é praticamente de um mês, porque mesmo não tendo rompido, por ter forçado o ligamento, ele causou uma inflamação. Isso aí vai ter que cuidar da inflamação primeiro, aí depois vai vir o fortalecimento muscular, até ele voltar para os gramados. Então, vamos trocar aqui de assunto, né? O Alan Alan, que ele falou na entrevista que o nome dele não é Alan, foi apresentado oficialmente hoje como jogador do Flamengo. Exatamente isso aí. E ele pode ser relacionado para o jogo contra o Atlético Paranaense na quarta-feira. Seria uma boa, porque infelizmente tem um jogador do Flamengo que vem caindo de produção e perdendo prestígio com o técnico Jorge Sampaoli. Trata-se do meia-campista Thiago Maia. Antes, Thiago Maia intocável aí com Dorival Júnior, o meia não faz uma boa temporada e já vinha aí de oscilação com Vitor Pereira. Como eu falei anteriormente, o auge de Thiago Maia foi quando ele jogava com João Gomes. Após a saída de João Gomes, o Thiago Maia ele caiu muito de produção. Então, uma partida ele joga bem, outra partida não joga tão bem assim. E assim, com a inclusão aí do Alan ao elenco do Flamengo, infelizmente aí Thiago Maia deve perder a sua posição, a sua, titularidade. Então, vamos ver como é que vai ficar a situação do jogador. Vamos ver como o Alan vai se sair no treino de amanhã, ele, Gabigol e Léo Pereira, para poderem serem relacionados para o jogo aí da Copa do Brasil. Mudando de assunto aqui, o Marcos Braz e Bruno Spindel, na coletiva de imprensa aí da apresentação de Alan, falou sobre os atletas Rodrigo Caio e Pablo, jogadores que não vêm sendo utilizados aí pelo técnico Jorge Sampaoli também. E ele falou também sobre que não chegou nenhuma proposta pelos atletas, como vem sendo vinculada aí nos meios de comunicação, na web também. Então, ele disse o seguinte: os jogadores estão à disposição do técnico e ele que decide quando deve usá-los ou não, e que os atletas têm contrato com o Flamengo até o final do ano e que eles não têm que chegar nos atletas para poder agora negociar num tipo de renovação, Então, os atletas já estão em final de contrato, o contrato deles termina agora em dezembro, sabendo que eles já podem assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sair de graça do Flamengo, Então, vamos ver qual vai ser a situação aí de Pablo e Rodrigo Caio. Rodrigo Caio é um atleta que eu gosto muito, eu sempre falo isso aqui, gosto muito do Rodrigo Caio. Eu não queria que ele saísse, eu gostaria que ele tivesse mais oportunidades, mas infelizmente ele não está tendo. Então vamos trocar aqui de assunto, porque tem muita coisa ainda. Bom, sobre a situação aí de Claudinho e Nicolas de la Cruz, também foi perguntado aí na coletiva de imprensa de apresentação de Alan. E Bruno Spindel e Marcos Braz falaram que sim, tem um plano B para ambas as contratações que estão muito difíceis de acontecer, mas que, porém, eles não iriam divulgar os nomes, vão manter em sigilo esses nomes. Com relação à contratação de zagueiros e laterais, eles falaram que não tem nada previsto para isso, que a prioridade do Flamengo continua sendo outras, e não lateral e zagueiro. Então, galera, chegou até aqui, não deixa de dar o seu like é importantíssimo, como eu disse lá no início do vídeo. Não é inscrito? Inscreva-se no botãozinho aqui embaixo, escrito inscrever-se.
acione o sino da notificação e compartilhe os nossos conteúdos, que tudo isso para vocês é de graça. E nós vamos ter aqui a satisfação, o prazer e a alegria de continuar mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do Mengão. Então eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!